Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol. O Dr. Roberto Sigma é o nosso convidado. Maurício Freitas está sempre aqui conosco. Vamos juntos até a 1h45 da tarde. E às 19 horas tem o Cadeira Cativa. Nós faremos aí, nesse ínterim, entre o Natal e o final do ano, uma repetição de alguns programas especiais. Mas o Cadeira Cativa, pós-Natal, no dia 26, já com programação normal. Então, reproduziremos alguns programas bem interessantes, com Tinga, com Roger, Lauro Quadros e Ibsen Pinheiro, Tite, programas que ao longo do ano nós apresentamos e que acho que merecem ser repetidos, já a partir da próxima sexta-feira. Agora, nada de overdose, de repeteco, nada, dentro de uma dosagem, tanto no preliminar quanto no nosso Cadeira Cativa, até para que possamos, ao mesmo tempo que venhamos a reproduzir conteúdos, agregar a atualização dos fatos, que esse é o nosso objetivo permanente, desde sempre, no jornalismo esportivo. Doutor Roberto Sigma, o senhor vai bem? Vou bem, boa tarde a todos, boa tarde à audiência. Aí, chegando em mais um fim de ano, vai bem, tranquilo. Já está com o espírito natalino, não? Eu passo o ano inteiro com o espírito. Tá bom. E aí, já passado o processo eleitoral, o senhor vê um Internacional mais unido, mais desunido, mais preocupante em função da não renovação a contento do Conselho Deliberativo, ou o senhor acha que renovou dentro de uma proporção razoável, que se possa ter uma oposição vigilante? Na realidade, nós tivemos um processo eleitoral que eu acredito, na minha avaliação, que as oposições se equivocaram, erraram. Inclusive o grupo ao qual eu integro, que é o I9, eu defendi que não tivesse candidato, porque eu acho que nós só podemos ter um candidato na circunstância que estava no segundo semestre, antes da eleição, se fosse um candidato para somar muitos votos, muitos votos. Como nós não tínhamos esse nome, eu achava mais oportuno não ter candidato e defender a ideia de um conselho fiscalizador da gestão. Então, nós poderíamos ter feito mais conselheiros, mas, enfim, essa não foi a posição do movimento. Lançamos o Davi, que foi candidato a presidente, e uma nominata para o conselho. Elegemos 32 conselheiros, aumentamos em mais 5. Nós tínhamos muita gente que renovava, inclusive o Davi. Imagina se não faz o percentual ali, o Luciano ficaria fora e vários outros nomes. Então, nesse aspecto foi uma vitória. Mas o senhor renovava também? Não, eu sou agora só depois do velório que eu saio lá de dentro. Não, mas eu achei que o senhor passaria a ser nato entrando nessa. Quando entrou na última, ele passou a ser nato. Eu tinha 28 anos, agora tenho 30, acho que só quando velado, se for velado lá, Não. Mais do que merecido. O que ficou marcado... Não, vai demorar muito isso. O que ficou marcado, eu acho, pro REC, doutor Sigma, que o senhor tinha 28 anos e foi eleito para um mandato de 4. Só que completa 30 anos nessa eleição. Completar 32, com esse mandato. Ao todo, nesse mandato, chega a 32, mas nesse momento casa com o período dessa eleição que o senhor completa os 30 anos. Mas foi eu acho que as urnas falaram que nós temos que ouvir, que temos que analisar e temos que acatar, As oposições foram divididas, o que não é bom, se revelou que não é bom. Apenas 2 movimentos fizeram conselheiros além da situação, que foi o Internacional e o Povo do Clube, Foi o I9 e o Povo do Clube, E a eleição majoritária, a eleição de presidente, foi uma lavada histórica, 92-8. Eu sempre disse, olha, eu acho que o primeiro aspecto, o torcedor do Internacional, o associado do Internacional, está muito machucado, não só com o episódio de ter caído na gestão aquela do Vitório Pífero, mas também pelos fatos que se revelaram depois. Então, essa gestão que ela tem, ela é uma gestão idônea, eu não tenho dúvida que ela é uma gestão idônea, tem pessoas lá dentro que estão agindo com idoneidade, Ela tem algumas questões administrativas com as quais eu não concordo, mas o torcedor quer título, Nós conseguimos aí classificar para Libertadores, o torcedor entendeu que nada mais justo que quem botou
na Libertadores, né, na disputa da Libertadores, que agora vai até o fim da Libertadores, porque se ganhar, nada mais justo que mereça levantar a taça junto com os jogadores, é a atual direção. Então, esse foi o episódio eleitoral que aconteceu no Internacional, tudo muito pacífico, tudo muito tranquilo, né? Eu, inclusive, me surpreendi, porque no dia que estava lá, recebi um aperto de mão do presidente Giovanni Luigi, com o qual eu não tinha falado mais há bastante tempo, desde que saí de lá. Achei um gesto muito bonito da parte dele, recebo com muita humildade, porque achei que é um gesto muito generoso, ficamos de conversar, mas enfim, as pessoas, né, isso é da vida, né? As pessoas se afastam, se aproximam, isso é da vida, né? Eu digo, essa é a diferença do irracional para o racional. Quem é racional, a tendência é não ser rancoroso, né? A gente vai passando, as coisas vão se superando, a vida vai nos trazendo novas coisas. Então esse foi, para mim, foi um episódio bom da eleição, né? Eu acho que o nosso movimento já andou fazendo uma profunda análise, né? E uma autocrítica em cima do que ocorreu, e vamos ver o que sai daí, né? E vamos torcer, isso sim, né? Quando tu falas em unidade, eu acho que o momento é de torcer, não interessa quem está na presidência, quem está administrando, quem está no futebol, né? O importante agora é torcer pela Libertadores. O Internacional pegou uma carne de pescoço já de início no grupo que faz parte, então nós temos que torcer e almejar, né, a conquista desse título para equiparar com o nosso adversário, né? Nós estamos com uma conquista a menos, vamos equiparar, né? Embora eles não tenham ainda aquela tacinha que nós temos lá, pequenininha, aquela do Mundial, né? Eles também andam atrás. Mas, enfim, né? Nós temos que buscar, sim, a Libertadores. O Internacional tem que resgatar o orgulho do seu torcedor, resgatar o orgulho do seu associado, resgatar o seu prestígio nacional e internacional, que saiu muito maculado naqueles episódios que cercaram o rebaixamento e depois do rebaixamento. Quer dizer, o Internacional há muito tempo tem sido notícia negativa, né? Foi assim naquele episódio da Chapecoense, foi assim naquele episódio, né, depois da Vitor Ramos. Da declaração do Vitor Ramos, da declaração do Fernando Carvalho com relação à tragédia. Nós também temos a nossa tragédia. Enfim, de um clube simpático, de um clube que nunca foi arrogante, que nunca foi, né, soberbo, nós passamos a ser um clube muito odiado no Brasil. E saímos das manchetes nacionais, aliás, só internacionais, só entramos nas manchetes internacionais com a questão do que houve lá no Beira-Rio, que isso é um assunto que ecoa em todo o Brasil e ecoa internacionalmente, né? E isso é muito ruim para nós, né? Então vamos em busca dessa retomada desses espaços que foram nossos. Doutor Sigmund, o senhor foi contra a decisão do Conselho de punir só 4 e não 6 dirigentes. O Sandro Farias e o Luiz Henrique Nunes, o senhor recorreu para que tenham o mesmo tratamento que tiveram Vitório Pífero, Pedro Afatato, Emílio Ferreira e o Limeira. Alexandre Limeira. Eu até vou ser bem claro, porque sempre fui transparente. Eu não votei pela condenação do Alexandre Limeira, né? Porque acho que ele era pau-mandado. Entende? Ao menos no que ele estava sendo acusado. O que ele estava sendo acusado? De, com cartão corporativo, pagar almoços e jantares, né? Ele deu um depoimento lá perante o Conselho que eu achei muito interessante, né? Primeiro porque sempre foi dentro do limite dado para ele. Ele nunca extrapolou o limite. O limite quem deu foi a direção. Segundo, ele disse assim, ele deu uma declaração dizendo, vem cá, várias vezes, e até mostrou uma gravação onde aparece o Fernando Carvalho dizendo, olha, o Limeira é inocente, eu participei desses almoços, eram almoços de trabalho. E aí ele diz assim, vocês acham que numa reunião onde estavam presentes Fernando Carvalho, Vitório Pífero, Pedro Afatato, e seja lá quem for, de repente um representante do jogador, né, o treinador, eu podia opinar sobre qual era o restaurante que a reunião ia se realizar? Claro que não, né? Claro que não, é óbvio que não. Então, eu acho que
No caso dele, eu acho que foi um exagero. Eu sei que ele vai recorrer. 80 mil em 4 anos, né? Não é sabe? A 20 por ano. Ele pagou, por mês. Como se diz em linguagem popular, ele pagou o pato por outras coisas, não por isso. Né? Não, o Limeira foi julgado por 2 anos, né? 2 anos, não 4. Ele é julgado pela administração pífero, 15, 16. Sim. Não é 80 mil em 4 anos. Né? 80 mil em 2 anos. 2 anos. 40 mil por ano. Mas ele também apresentou assim, ele era o único que tinha, segundo também a defesa dele, motivo real para almoçar com a equipe. Aí eles, olha, cada vez que tinha evento, cada vez que tinha partida de futebol, a minha equipe estava lá toda trabalhando, eu tinha que almoçar com eles. Então, aí é uma coisa muito sutil, se dizer, olha, o bar é caro, não é caro, entende? Tem que comer galeto e não tem que comer... Tem que ir no buffet livre, é muito sutil, aí é muito pequeno, entende? É muito pequeno. 80 mil em 2 anos, eu errei o cálculo, dá 24 meses, dá 3 mil uns quebrados por mês. Para quem, um clube do tamanho do Internacional, para almoços e... Bueno, então, mas com relação, e essa mesma comissão especial do Conselho, né, que condenou esses 4, absolveu, né, Sandro Farias e o Luiz Henrique Nunes. Que também tinha um cartão corporativo. Também tinha um cartão corporativo. Eu recorri por uma simples razão. O Sandro Farias, não tenho nada contra ele, né? Eu sempre tive uma relação cordial com ele. O Sandro Farias, ele tinha um cargo. Qual era o cargo dele? Controlador. Ele era o controlador, ele era uma espécie de corregedor do que acontecia lá dentro. Várias vezes, então tudo assim, ó, isso está errado, tem que fazer assim, isso está errado, tem que fazer assado, né? Várias vezes ele compareceu no conselho, pegou a palavra e disse, olha, estou implantando um sistema de controle de não sei o que, que melhorou muito, não sei o que, bebê. Então, ele sempre exerceu essa função. Quando chega no depoimento dele perante essa comissão especial, ele diz o seguinte, né? Olha, eu avisava que estava errado, mas eles não me davam ouvidos. Também posso admitir isso como verdade. Só que tem uma coisa. Se ele tem essa função e ele via que estava errado, dava a receita e não davam bola para a receita, deita o cabelo, como se diz em linguagem popular, né? Deixa que se arrebentem sozinho. Mas ele, de certa forma não, com a permanência dele lá, ele convalidava os atos que estavam sendo mal praticados pela diretoria, né? Então, com relação a ele, esse foi o meu recurso. Com relação ao Luiz Henrique Nunes, né? Ora, ele tinha um cargo institucional, ele é o substituto do presidente, ele é responsável, inclusive, do ponto de vista legal, né? Ele tem legitimidade ativa e passiva, é vice-eleito. Como é que ele não vai saber das coisas, né? E a outra coisa que eu queria... Durante 24 meses. Durante 24 meses. E eu queria também ter acesso, porque ele também tinha cartão corporativo, aos gastos da Florida Cup, né? Que eu sei que foi algo... Não estou levantando nenhuma suspeita, mas quero, já que o Limeira foi condenado, né? Porque gastou comendo peixe, não comendo galeto, né? Eu quero saber o que foi gasto na Florida Cup, entende? Para ter um parâmetro de justiça. Então, esses foram os recursos que eu apresentei. Eu tenho, né, eu falei isso já no teu programa, eu tenho uma séria suspeita de que isso, aliás, eu não tenho nem suspeita, tenho certeza do ponto de vista jurídico, que essa comissão especial, o resultado do trabalho dela, que é louvável, o cumprimento dos membros, mas por uma falha da presidência do Conselho, não vai dar em absolutamente nada. Pode dar o inquérito, pode dar a investigação, essa que está sendo feita pelo Ministério Público, mas essa do Conselho por uma simples razão. Quando eles apresentam o relatório condenando esses 4, tá? Qual é a legislação que eles invocam? A do Profut. O que é uma legislação geral e coercitiva nacional. A legislação do Profut diz o quê? A legislação do Profut só se aplicará naqueles clubes que fizerem a reforma estatutária e recepcionarem, dizendo, a partir de agora, a lei tal, número tal,
passa a ser aplicada no âmbito do Esporte Clube Internacional. Mas não foi feito isso. Não foi feito. Mas não foi está posteriori. Mas não tem efeito retroativo. A lei penal, ela não tem efeito retroativo. Se usar telefone celular hoje é regular, lícito, amanhã não pode vir uma lei e dizer assim, olha, não se pode mais usar telefone celular e quem usou ontem está punido. Não. Então, o caminho é outro. Na realidade, nós tínhamos que pegar o estatuto do clube e ali quando diz que o sócio não pode atentar contra o patrimônio do clube, contra a imagem do clube, né, não pode aplicar aquilo, né? Porque também a pena do Profut, vê como a preocupação do Profut é muito mais com o esporte nacional e ela está muito mais atrás, né, daquele cara que é dirigente da CBF, de uma federação, etc., do que propriamente de um clube. Por quê? Porque o seu próprio estatuto. Porque ela pune com 20 anos de afastamento do futebol, de qualquer agremiação desportiva. Olha, eu não imagino o Vitório Pífero em outra agremiação esportiva, nem o Limeira, né? Então agora, punição é expulsado do quadro social do Internacional. Essa é uma expulsão, um ex-presidente ser expulso do quadro social do clube, e isso é uma grande punição. Mas esse processo não está correndo ainda na comissão de ética? Parece que está, né? Mas esse devia ser o primeiro e não o segundo. Esse devia ser o principal e não o acessório. Lá eles inverteram, eles fizeram o principal do Profut e o acessório esse aí da comissão de ética. Tá, mas o senhor acha que não vai dar em nada... Porque... O do Profut. O do Profut. Porque a lei só foi recepcionada agora na eleição. Que foi fizeram depois, a reforma pós-eleição, estatutária. Fizeram dois itens, né? Como é que vai retroagir aquela data? E essa questão da comissão de ética não corre risco de daqui a pouco prescrever? Não, já se passaram 2 anos. Mas aí não tem prescrição na comissão de ética, não tem prescrição. Eu não me lembro no estatuto tem alguma regra prescricional, né? Não, e outra coisa, está em andamento, entende? Quando o processo está em andamento, né, não corre prescrição. Prescrição corre quando há inércia total, entende? Vamos imaginar assim, alguma coisa que eu fiz tenha feito de mal, né, tenha chamado alguém de alguma coisa, né, há 3, 4 anos atrás, bom, prescreveu do ponto de vista da comissão de ética, entende? Não feriu ética nenhuma, senão teriam agido imediatamente. Sim. Aliás, eu quero dizer que eu fui o primeiro condenado na comissão de ética, né? Eu e o Cláudio Bier, né? Tivemos um pequeno entreveiro numa reunião do conselho, ele insistia numa coisa que não era verdade, né? E aí fomos os dois denunciados à comissão de ética. Na realidade não houve condenação porque houve um acerto, né? Houve um acordo, mas eu fui o primeiro indiciado, digamos, indicado à comissão de ética, eu e o Cláudio Bier. Como é que o senhor viu o afastamento do Sopa? Eu não tenho, tá? Eu não quero tirar o Sopa aqui para vítima nem para Cristo, tá? Não quero tirar, né? Ele tem o jeito dele, ele tem o estilo dele, né? Agora, tem uma coisa, Rec, que eu não admito. Goste o torcedor do Internacional ou não goste. Uma coisa é a política do clube, outra coisa é fardar e jogar futebol. Quando o jogador de futebol começa a se meter na política do clube, pode ter certeza que está errado. O Sopa foi denunciado, né, pelo D'Alessandro. Eu acho que o D'Alessandro poderia, por exemplo, ter entrado com uma ação de indenização por dano moral contra o Sopa na Justiça Comum. Entrou? Também. Mas não precisava entrar no Conselho de Ética, entende? Porque nós sabemos que o Conselho de Ética, né, tem formação política, né? O Conselho tem formação política. Hoje o MIG lá tem 90%. Quer dizer, qualquer coisa que se faça contra a direção atual, muito provavelmente não terá curso, né? Então esse é o problema. Deixa eu tirar do Internacional isso para talvez exemplificar bem para o telespectador o que o Dr. Sigman está falando. O Lisca, disse o Marcelo Rospide aqui, é sócio vitalício agora do Ceará. É como se um sócio da arquibancada postasse algo na rede social contra o Lisca e ele abrisse uma representação na comissão de ética contra esse sócio. Isso. Ele é sócio também, o Lisca é sócio vitalício, teoricamente passa a ter o direito como o D'Alessandro tem como sócio. Teoricamente, só que a função dele principal não é ser sócio do clube, né? Até porque se... A crítica não foi pelo fato dele ser sócio, não, e outra coisa, né? E outra coisa, se ele vai ser sócio de todo o clube que ele jogou, certamente ele é sócio do River, agora é sócio do Internacional, ele deve ser sócio de uma meia dúzia. Se o jogador fosse beijar a camiseta e se associar em todo o clube que joga,
ele não tem mais fim, né? Ele é profissional, por isso que se diz, jogador é profissional. O resto não é profissional, não recebe nada e tem que observar a política correta do clube. Mas o que eu acho muito errado, que a direção passada permitiu, né, foi permissiva, foi com relação à manifestação dele, as críticas que os conselheiros estavam fazendo quando o Internacional estava muito mal no primeiro semestre. Eu fui um dos que critiquei, né? Eu acho que o Luciano também criticou, eu vinha nos programas do REC, coisa e criticava, porque eu estava com medo que o Internacional caísse de novo. Aquela época ele dava entrevista depois do jogo, tem conselheiro, não sei o quê, PPP. Isso não é assunto dele. Eu sou conselheiro para criticar quando está errado. Eu sou porta-voz de quem vota em mim. Então eu tenho que... E tanto deu certo a crítica que nós saímos da nhaca que nós estávamos no primeiro semestre. Nós perdemos vergonhosamente 2 Grenais. Quando foi o terceiro, o que aconteceu? Reacenderam os brios. Reacenderam os brios. Então, e se não critica, vamos aplaudir? Vamos dizer que está tudo bem, como fizeram? Porque quando o Internacional caiu para a segunda divisão, né, o conselho era majoritariamente MIG e União Colorada, que era o grupo do Vitório Pífero e do Pedro Afatato. Olha, quem deixou cair também foi o conselho. Não tem uma ata lá com a palavra do Roberto Melo, com a palavra do Marcelo Medeiros, com a palavra de qualquer grande figurão desses aí que posta enfim, como alguém que conhece futebol, coisa e tal, avisando que o Internacional ia cair. Ninguém. Eu acho que se preservaram já prevendo que iam para o poder. Não se preservaram, é que lamentavelmente, né, há uma espécie de troca de favores nessa coisa do conselho e na coisa da gestão, né? É assim, eu quero estar na chapa de quem está na administração, porque eles elegeram 90 conselheiros nessa última eleição, nós elegemos 32, é muito mais custoso, né, se eleger na nossa chapa do que na chapa da situação. Então é isso, é uma troca de favores. Doutor, a sequência do Internacional na Libertadores começa jogando com o G4, que pode dar até São Paulo, se não der pode dar um outro time difícil aí, Independiente de Medellín, por exemplo, um Tajeres, né? Também é difícil, porque se o São Paulo parar neles é porque eles são melhores. Então, não, e não tem ruim, né? Não tem essa ruim. Coisa de dizer que a chave tal é mais fácil porque o fulano... Não, ninguém chega aí ruim, entende? Não tem ruim. Até timezinho de bairro do Uruguai, que era aqueles que tinham... Eu não lembro como era o nome, Defensor. Era aquele time de bairro. Eu tenho uma coisinha lá, um troço, né? Deu um nó no Internacional. Te lembra que jogou com o Internacional lá em Santana do Livramento? Depois jogou com o Corinthians, deu um nó no Corinthians. O Corinthians teve que ganhar no segundo tempo, apertado dos caras. Então não tem ruim na Libertadores. Isso é a primeira coisa. Não, mas o Deportivo Lara, o Delfim, o Ronaldo, o Zamora. Eu não tenho acompanhado. Não posso te dizer. Não posso te dizer. San Isidro. Não posso te dizer. Mas assim, ó, o que eu acho? A chave do Internacional é difícil? É difícil. Mas se é para ser, que seja logo, entende? O Internacional tem que planejar e preparar a sua participação. Em termos de jogadores, em termos de logística. Então, se ela pegou uma chave difícil, e os primeiros jogos são difíceis, né? Se ela passar, se o Internacional passar, ele é um forte candidato a ser campeão da Libertadores. Entende? Porque ele já inicia preparado. Agora, se ele pega uma barbada, que nem tem uns e outros aí dizendo que a chave é barbada, entende? Se pega uma barbada, já entra leve, já entra tranquilo e assim por diante. Vai passar de qualquer jeito? Vai passar de qualquer jeito, posso empatar 13, ganhar uma, lá sei eu, entende? Mas já sai fazendo cálculo do que pode... Até porque Zebra dá, o Achipato veio aqui e fez 2-0 no Grêmio. O Al-Ain ontem ganhou do campeão da Libertadores da América, né? O que eu tenho mais, assim, que eu teria mais temor é do River. Mas eu acho que o River se desmonta. Ou se remonta porque perdeu para o Al-Ain. Não dá tempo de se remontar. É muito, olha, eu passei por isso. É muito doído isso e o trauma disso. A ressaca é violenta. Ele tem 2 ressacas. A primeira ressaca é tudo aquilo que aconteceu em Buenos Aires, graças à torcida do River. E mais o que aconteceu aqui. Não, ele está pesado. Que foi uma injustiça. Entende? Ele vem pesado, ele vem... É muito olho de fusca para cima dele. Ele vem como pecador, entende? Ele vem muito mal. E aí, quando chega a oportunidade dele, que é a mais fácil,
né, ele não consegue passar. E do jeito que não Mas conseguiu a passar. distribuição na tabela, como é que o senhor viu? Primeira em casa com o tal do G4, primeira Não, fora, fora, aliás. Primeira fora. Depois três três em em casa. É ótimo isso, porque o Internacional, pela sua retrospectiva, vinha ganhando todos os jogos em casa. A dificuldade do Internacional nesse ano foi justamente ganhar jogos Jogar fora. Então, se ele mantiver esse mesmo aproveitamento, o Internacional empatando uma ou duas fora de casa, né, uma partida fora de casa, faz o número de pontos necessário. Então, eu acho que não é ruim, não. Não é ruim. Mas chama a atenção, né, doutor E Sigma? tem que encarar. Não dá nem para pensar que é ruim. Isso é outra coisa. Não dá pra lamentar. Se começar essa frescura de dirigente no vestiário, com um olhar triste, dizendo que é azar, porque podia ter pego a melhor, isso contagia o vestiário, contamina os jogadores, tem que bater na mesa e vamos lá que é conosco. Entende? Esse é o negócio que tem que fazer no grupo da vestiário. morte é para imprensa e torcida. É isso aí. É isso aí, que o jogador tem que começar a dar-lhe bomba no jogador desde agora, bomba que eu digo emocional, né? Para ele entrar comendo a bola desde o começo do Campeonato da Libertadores, porque daí é campeão. Mas não lhe chama a atenção a Conmebol mudar a sua sistemática de divisão de rodadas justamente para que, num ano em que o River tem 2 jogos de punição e pega a equipe teoricamente mais forte do grupo, no terceiro jogo, que certamente, independente da interpretação, se cumpre na Recopa um jogo ou não, vai ter esse jogo em casa com torcida? Eu não tenho dúvida, viu, Maurício? Eu não tenho dúvida, tá, que a Conmebol, né, é uma das coisas mais podres que tem no futebol. Tanto é verdade que dos 5 últimos presidentes da Conmebol, 4 parece que foram para a cadeia, né? Então essa é a retrospectiva da Conmebol. Se não fosse só isso, né, quem manda na Conmebol são os argentinos. Está visto e revisto isso, são os argentinos. Os argentinos, por causa da Confederação Argentina de Futebol, eles apitam em quem vai fazer na arbitragem, eles apitam nessa coisa disciplinar, né? Tanto que a Conmebol, eu nunca vi ela punir ninguém, é só dinheiro, ela só pune quem não está no esquema. A Argentina eu nunca vi ser punido, né? Nunca vi ser punido. Tudo isso que aconteceu em Buenos Aires, tem alguma punição para o River ou para o Boca, principalmente para o River, que era a torcida única que fez aquilo que demoliu a cidade? Tem alguma punição? Não tem. Pecuniária e 2 jogos. Então é assim, torcida. É coisa de 10 mil dólares, não sei o quê, PPP, e aí vão fazer um jogo lá na Espanha, né? Que é o que os caras conseguem, que é uma barbaridade isso. É uma barbaridade. Parece que é um bando aqui que parece que é um bando de selvagem. Aí tem que fazer um jogo na Espanha, porque no país dos caras não dá para fazer. E qual é a punição que o River sofreu? Né? Aquilo que aconteceu aqui com o irmão, né? Eu estou falando do ponto de vista jurídico, não é do ponto de vista do meu gosto, né? Da minha vontade, ou seja lá o que for. Aquilo é uma grande injustiça. O cara, olha aqui, ó. Ele fez coisinhas aqui. Não, aquilo ali é o seguinte, olha, tem até um termo popular que se diz, ele andou, entende? Para a decisão da Conmebol, para a decisão de todo mundo. Ele fez e deu risada. Ele passou rindo, debochando, né? E não houve nada. Não houve nada. Bom, se isso pode, eu não sei por que o Coirmão não botou o jogador, aquele que estava impedido de jogar então. É claro. Como é o nome do castelhano aquele? O Kahneman. Bota o Kahneman a jogar, que fez falta. Então manda fardar e bota a jogar. Porque não tem, entende? Não tem. Mas se fizesse isso, ia ser punido. Entende? Então, Porque não é do esquema. Então é óbvio que eu desconfio do Conmebol. Mas eles começaram com um jogador irregular, depois técnico irregular, depois torcida irregular. Quer dizer, o tripé aqui. O tripé é fechado. E com 10 mil dólares acertaram tudo. É isso. É uma coisa impressionante. E ainda lucraram 100 milhões, né? A Conmebol lucrou 100 milhões com a final na Libertadores, lá fora. Bom, agora eles vão inventar, então, para fazer várias lá fora. Internacional agora vai ser em campo neutro, um jogo agora só. É jogo único, campo neutro, mas quem disse que tem que ser na América do Sul? Pode ser. Não, já está marcado para Santiago? Sim, a desse ano está marcado para Santiago, e as próximas? O ano que vem vai ser nos Estados Unidos já. Aí vai ser. O ano que vem já depois Montreal, depois não sei aonde. Foi na China. É isso. É isso aí. Depois a decisão da Libertadores também na China. Vocês vão ter que viajar bastante. Sabe o que vai acontecer? Talvez, vamos lá, 2019 é no Chile. 2020 eles vão dar um jeito de botar nos Estados Unidos. 2021 pode ser no Catar. Vai ser no Catar para inaugurar o estádio da Copa. É isso aí. Pode ser.
Pronto. Não, alguns sempre tem jogado. Se forem dois clubes expressivos que chegarem, e às vezes eles ajeitam para chegar, né? Porque esse ano deu a impressão que eles estavam ajeitando, né? Primeiro Não, foi o zagueiro do Não, Cruzeiro contra o Boca, depois... Ajeitaram. Não, mas quando chega na semifinal que nós tivemos esse ano, O Galhardo quaisquer fez, que passassem já seriam dois grandes na final, né? Mas eles queriam que fossem os dois times argentinos, não tem dúvida. Era o jogo da história da Argentina, do futebol argentino. Né? Só que a torcida... Virou o jogo da vergonha. Só que a torcida do River arrebentou Buenos Aires, né? E qual é a punição que recebeu? Aqui se quebrar umas cadeiras, se não sei o quê, se punido. Né? E tem que ser. Pagou um absurdo pelos atos de vandalismo de meia dúzia de torcedores contra o Lanús. Cobraram 200 mil lá para arrumar um banheiro. 200 mil dólares. Não, 100 mil dólares. Não era 200 mil dólares, mas era uma cotação que chegava... 240 mil reais, uma Mas coisa. Maurício, isso é assim. Quando as duas vezes aliás, as vezes que eu acompanhei Internacional, né, a vez que acompanhei Internacional na Libertadores, é uma barbaridade. No Equador, os caras simplesmente não abrem o portão para te entrar, botar o pé no gramado para saber vistoriar e fazer aquele reconhecimento do gramado, não pode, não sei o quê. Tu marca um treino que vai ser no dia, chega lá, tá fechada a porta. O banheiro não tem água, entende? Quando não pinto com aqueles outros troços lá que os caras pintam, vira tinta lá para eles. Então é um horror, entende? É um horror. Toda a logística que existe e não acontece nada. Os caras resumem isso, não, tem que ter garra para ganhar a Libertadores, mas às vezes tem que ter muito mais que garra. Muito mais. Olha aqui, ó, vamos fazer um intervalo e já voltamos. Mesmo com a resistência dos árabes, Grêmio está otimista em acerto com o Marquinhos Gabriel. Até brinquei com o presidente Romildo, que é muito zeloso com o dinheiro do Grêmio, né? Não vai me pagar 500 para o Marquinhos Gabriel, o Grêmio paga 500 pelo Marinho. Eu até estranhei o valor do salário mensal do Marinho, mas veio da China, sabe como é que é? Proposta para Cícero é distante do valor pedido pelo jogador, mas a renovação ainda não está descartada. Hoje tem uma reunião do presidente Romildo com os seus pares e ele prometeu decisões e anunciar essas decisões ainda antes do Natal. Então teremos 3 dias trepidantes aí no acompanhamento das coisas do Grêmio. O Flamengo, é o Unhu do Flamengo, hein? Realizou sondagens por Luan e pode sinalizar com proposta nos próximos dias. Quem não quis pagar 7 milhões pelo Pablo vai se fresquear com o Grêmio querendo contratar o Luan. Bom, 7 milhões de euros, né? Pablo, que o São Paulo levou por 7 milhões de euros. Vai ter convicção assim, né? Ó. E olha, tá falando aqui alguém que fala do Pablo já há uns 3 anos. Eu gosto muito desse jogador. Chega na frente do goleiro e guarda, né? Guarda de cabeça, guarda por baixo, guarda na velocidade. É um jogador que sabe fazer gols. Confronto com a Universidade Católica, fora de casa pela Libertadores, será transmitido exclusivamente pelo Facebook. Tu vê quantas vezes nós vamos pronunciar que o jogo vai ser pelo Facebook, a palavra Facebook, Grêmio, Universidade Católica. Por isso que está se tornando agora um negócio incontrolável, né? E são vários jogos importantes. 6, né? Não. 6 no total na primeira fase. Não, são mais. O número de jogos exclusivos do Facebook, todos os jogos das quintas-feiras são exclusivos do Facebook. Não, 6 dos brasileiros. Sim, dos brasileiros. Por exemplo, Atlético Paranaense e Boca. Na Argentina vai ser só no Facebook. Não, essa aí é para matar. Isso aí pode decidir o primeiro lugar ou a vaga. E quem é que imaginaria que um candidato com 9 segundos de televisão contra outro que tinha 20 minutos de televisão, né, consegue ganhar uma eleição só com o Facebook, que foi o que aconteceu nessa última eleição, gastando 2 milhões de reais numa campanha que se gastava uma fortuna. Assim, mudou, os hábitos mudaram. Ou o cara se enquadra ou fica para trás. Ou fica para trás. Nessa linha aí de jogos, já fica a dica para quem gosta de viajar, gosta de Buenos Aires, pode tirar essa semana do dia 6 ao dia 10 em Buenos Aires. No dia 7 tem o jogo do Inter com o River, no Monumental de Núñez. Dia 8, se quiser, tem jogo do Huracan pela Libertadores, também em Buenos Aires. E dia 9 tem Boca e Atlético Paranaense. Sim, mas aí o cara vai passear com a namorada e vai ficar vendo futebol?
Não, e outra O negócio coisa, dele é outro vai jogo. no jogo do Rio, Ah, não, né? não, Os caras fazem tudo aqui com eles mesmos. Aquilo é com eles. Vão quebrar o vidro do carro. Mas tem gente que gosta, tem gente que quer Claro. participar da bagunça junto, tem gente que quer ir pra um camarote, quer assistir isso. Eu gosto mais calçado, tem que estar com o berro na ferro do lado. A área do CT do Luiz Carvalho foi cedida ao Grêmio. Em troca serão pagas 24 parcelas de R$15 mil ao governo, além da ampliação e reforma de 5 escolas da região. Internacional confirma que vai inscrever Paulo Guerreiro na fase de grupos da Libertadores, isso era bastante óbvio, vai jogar as 2 últimas e vai jogar. Ele está ainda treinando fisicamente, vai jogar as 2 últimas partidas da fase de grupos. Eu ouvi alguém projetar que ele vai jogar em julho, agosto. Sabe que às vezes eu sinto, tem um mau humor sempre entranhado nas coisas. Né? Se o cara já está treinando, depois vai fazer um super intensivo. É um jogador maduro. Um super intensivo, de fevereiro até abril. Como é que ele não vai poder jogar as 2 últimas partidas? E outra, mais uma coincidência do calendário da Conmebol, o retorno do Guerreiro à Libertadores é em Lima contra o Aliança. É tudo coincidência. Mas não vai ter chá de coca no hotel, né? Pelo amor de Oremos, Deus. né? Olha aqui, ó. Eu já tomei esse chá de coca lá em La Paz. Eu sei chá de uma dor de cabeça que eu estava e me adiantou. Não, mas eu sei chá de coca, eu não andava em La Paz. O Celso Costa, estava dormindo. Celso, pelo amor de Deus, me dá 1 litro de chá de coca e umas 2 aspirinas que eu não consigo. Minha cabeça estava assim, ó. É horrível. Ah, tá louco. E eu andava com uma garrafinha daquelas de chá de coca. Quando eu cheguei Eu e o Zete. Quando eu cheguei no estádio, em La Paz, tá? Estavam os perseguintes tudo atrás de um portão fechado com cadeado, porque os caras não abriram para os perseguintes, teus colegas das outras rádios, os perseguintes não conseguiam entrar. Aí eu vinha passando e disse, doutor Silva, consegue a chave para a gente entrar? Eu disse, tá, tudo bem, vou atrás da chave. Daí perguntei para um cara, onde é que está a chave? O senhor tem que subir essa escada. E eu fui com quem foi de boa vontade. Né? Tipo, quando eu cheguei na metade da escadaria, faltava pulmão. Ah, não, e nós tivemos que levar o equipamento pela escada, eu, Haroldo de Souza, o Celso Costa, tu e o Celso Costa. E o Edgar Schmidt. Tu e o Celso Sim, eu e o Costa, Celso Costa. O Haroldo não, né? Não, já era velho na época. Não. Agora está Matusalém. Não, velho não, ele é gasto, é diferente. É gasto. Experiente. As contratações de Luiz Adriano e Rafael Sobis estão descartadas. Seria um acha que foi absurdo. manobra eleitoreira? Mas o Internacional tem essa coisa, esse brinco, né? De volta para o futuro 2, 3, entende? Deu para o Rafael Sobis, né? É um bom jogador, é um cara que o Internacional deve muito a ele, mas vamos pensar para frente, vamos pensar na base do Internacional. Com certeza. Olha aqui, para liberar Elias, Atlético Mineiro pede uma troca por Hever e Zeca ou Potker. Colorado manifestou interesse em Sassá, mas Cruzeiro não pretende liberar o jogador. Inter é o único brasileiro que não terá nenhum jogo transmitido pelo Facebook na fase de grupos da Libertadores. Já voltamos. Cachorro Quente do R, original em frente ao Colégio Rosário desde 1962, conquistando clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133, fache.com.br. O futuro a Deus pertence ou lhe preocupa muito o futuro do Internacional? Não, sempre me preocupou. Né? Não, eu acho que o Internacional tem obrigação de ganhar títulos agora, né? Depois dessa votação do presidente. Mas sem grana, só são sonda. Não, eu acho que tem que começar a investir em categoria de base, começar a descobrir jogadores, né? Pode ser até um pouco tarde, né? Mas esse é o futuro do Internacional, né? O Internacional não tem dinheiro para grandes contratações, mas tem time, dá para fazer time, tem que ter criatividade, tem que ter, né, enfim, ver quais são as principais carências, tentar resolver e começar a subir jogador da base. Eu não sei, o Internacional não revela ninguém, né? E quando aparece um mais ou menos, o Inter se implica com uma coisinha, com outra, não consegue enquadrar. Por exemplo, o Alisson Farias, ninguém me convence que ele jogue menos que o Rossi. Sim, aí contrata o Rossi. Contrata o Rossi. É o contratadorismo.
É uma coisa É impressionante. que a gente também não sabe, né, quais são, porque esse dia eu estava explicando, eu não estou dizendo que é desonestidade, né? Mas investidor em jogador de futebol é isso, tu recebe, mas tu também tem que dar a contrapartida. Daqui a pouco tem que contratar um Rossi porque o cara está mantendo o D'Alessandro lá, não quis vender nunca, não sabe? Então esses encontros de interesses existem. Não, ano passado, quando o Inter trouxe o Wendel, não veio o alemão Veio. de contrapeso, porque era o mesmo Onde é empresário, que o empresário anda o queria alemão, ajudar. Fernando Batista, Algo assim. Onde é que Fernando anda? Garcia. Garcia. Onde é que anda essa Garcia. criança? Hã? Onde é que anda essa criança? Por onde anda Qual é você? O alemão? Tá voltando, aqui me tens de regresso. Ah, é? Isso, suplicante, te peço. E por falar em saudade, por onde Minha anda nova você? inscrição. É o nova caso dele, inscrição, né? Na Federação Gaúcha. Vai ser inscrito Minha de novo. nova inscrição. Lá pro Noveleto, tem que se apresentar lá. Mas olha aqui, ó. Por falar em Noveleto, vem aí o Campeonato Gaúcho. Que valor o senhor dá para esse gaúchão? Nota 100. Internacional, quando abdicou do campeonato, ele devia ter ganho o Campeonato Gaúcho, aquele que o Novo Hamburgo ganhou. Era obrigação ter ganho. E a Porque 7? nós fomos para a segunda divisão, nós estávamos lá e era possível ganhar, nós tínhamos que ganhar, custe o que custar o Campeonato Gaúcho. E também o campeonato desse ano. Né? Porque, assim, ó, passando a peneira, o doutor Marcelo Medeiros fez 98% dos votos, 92% dos votos, mas não ganhou nenhum título, né? Não. Nenhum título, 2 anos sem nenhum título. Nem o da segunda divisão e nenhum campeonato gaúcho dos dois havidos. Tá pagando os títulos? Com muita dificuldade. O pai dele pagava mais fácil. Valeu, obrigado, doutor Roberto Sigma, obrigado, Maurício Freitas. Às 19 horas tem mais, ao vivo aqui na Ubra TV.